Você já se perguntou o que aconteceria se alguém realmente invadisse os sistemas da NASA? E se esse alguém não fosse um espião, mas um simples cara sentado em seu quarto, usando um computador velho e uma conexão de escada? Essa não é uma teoria, isso aconteceu. E o que ele encontrou lá dentro mudou a vida dele para sempre. Uma história real, repleta de conspirações, segredos militares e possíveis provas sobre a existência de alienígenas. Essa é a história de Gary McKinnon, o homem que hackeou a NASA procurando por OVNIs. Capítulo 1. O início de tudo. O ano era 2001. O mundo ainda estava tentando se recuperar dos ataques de 11 de setembro, e os Estados Unidos reforçavam sua segurança digital como nunca antes. Mas do outro lado do oceano, em Londres, um homem estava prestes a fazer o impossível. Gary McKinnon, britânico, 35 anos na época, era um entusiasta de tecnologia, mas, acima de tudo, ele era obcecado por um único assunto: vida extraterrestre. Desde pequeno, Gary mergulhava em livros e documentários sobre OVNIs. Ele não queria apenas acreditar, ele queria provas. E um dia, lendo fóruns antigos na internet, Gary encontrou algo que mudaria seu destino para sempre. Relatos de supostos funcionários da NASA e militares, dizendo que o governo americano escondia documentos e imagens inacreditáveis sobre naves e tecnologias alienígenas. Mas onde estavam esses arquivos? Segundo as teorias, estavam em computadores de bases militares e, claro, nos servidores da própria NASA. Foi aí que Gary tomou a decisão. Se eles não iam mostrar ao mundo, ele mesmo encontraria. Capítulo 2. A Operação Hack. Agora imagine isso. Gary, sozinho em um pequeno apartamento em Londres. Um computador antigo, monitor de tubo, um teclado barulhento, internet discada, daquelas que faziam aquele som metálico estranho ao conectar. Mas Gary não era um hacker qualquer. Ele não queria roubar dados bancários, nem fazer chantagem. Ele queria a verdade. Utilizando softwares simples, como scanners de IP, ele começou a procurar por computadores vulneráveis nos Estados Unidos. E o que ele encontrou foi inacreditável. Milhares de computadores de órgãos governamentais sem senha. Isso mesmo, sem senha. Simplesmente conectando via remote desktop, Gary acessava as máquinas da NASA, da Marinha dos Estados Unidos, Exército e até do Pentágono. Mas por quê? Como era possível tamanha falha? Na época, muitos desses sistemas eram antigos, não atualizados, e a segurança digital ainda era algo negligenciado. E ali, no meio daquela rede gigantesca, Gary começou a vasculhar pastas e arquivos, procurando por qualquer coisa que confirmasse o que ele sempre suspeitou: que o governo americano escondia provas de contatos extraterrestres. Capítulo 3. A imagem misteriosa. Foi então que, durante uma madrugada, ele encontrou, no meio de um servidor da NASA, em uma pasta com o nome Non-Terrestrial Officers, ou seja, oficiais não terrestres, Gary se deparou com um arquivo de imagem. Segundo o próprio relato de McKinnon, em entrevistas posteriores, ele conseguiu abrir uma foto de alta resolução. O que havia nela? Uma nave. Não um avião, não um satélite. Uma nave enorme, com formato estranho, flutuando acima da atmosfera da Terra. Ele mal conseguia acreditar. Tentou baixar a imagem para o seu computador, mas a conexão era lenta, e ele não conseguiu salvar tudo. De repente, a tela travou. Ele não estava mais sozinho. Alguém percebeu sua invasão. Capítulo 4. A caçada começa. Do outro lado do planeta, especialistas de segurança digital começaram a se movimentar. O FBI e agências militares rastrearam o ataque até uma pequena conexão na Inglaterra. A partir daquele momento, Gary McKinnon se tornou o alvo de uma das maiores caçadas digitais já realizadas. Mas ele não parou por aí. Entre os arquivos, ele também afirmou ter encontrado planilhas contendo nomes de oficiais não terrestres,
além de registros de embarcações espaciais que não constavam em nenhum registro público conhecido. Nomes de naves como USS LeMay e USS Helene Cotter. Mas o que seriam esses nomes? Naves espaciais secretas, programas ocultos do governo. Gary tinha certeza. Ele havia descoberto uma operação espacial paralela à NASA oficial. Uma frota secreta operando fora do conhecimento público. Mas para o governo dos Estados Unidos, Gary não era um buscador da verdade. Ele era um inimigo. Mas o que aconteceu depois? Como o FBI reagiu à invasão? E o mais importante, o que mais Gary viu antes de ser descoberto? Capítulo 5. A Batalha Legal. A partir do momento em que Gary foi descoberto, o que era uma curiosidade pessoal virou um caso internacional. O governo dos Estados Unidos não mediu palavras. Classificou Gary como uma ameaça à segurança nacional. O Pentágono acusou oficialmente o britânico de causar um prejuízo de mais de 700 mil dólares em danos aos sistemas. Isso incluía a exclusão de arquivos críticos e a derrubada temporária de sistemas militares estratégicos. Mas havia um problema para os Estados Unidos. Gary estava em solo britânico. E foi aí que começou uma das maiores batalhas jurídicas sobre extradição da história. Enquanto isso, a opinião pública estava dividida. De um lado, autoridades americanas o chamavam de terrorista digital. Do outro, milhares de pessoas enxergavam Gary como um herói, um verdadeiro caçador de verdades ocultas. Capítulo 6. O apoio popular. Enquanto aguardava julgamento, a história de Gary viralizou nos noticiários, fóruns online e até na televisão britânica. Personalidades públicas começaram a se manifestar em defesa dele. Um desses apoios veio justamente da mãe de Gary, Janice Sharp, que virou porta-voz incansável da campanha contra a extradição. Até mesmo Paul McCartney e outros artistas famosos se posicionaram a favor de Gary. A pressão popular começou a surtir efeito, mas os Estados Unidos não desistiram. Se Gary fosse extraditado, ele enfrentaria até 70 anos de prisão. Mas o argumento dele era claro: eu só queria saber o que o governo está escondendo. Capítulo 7. A versão de Gary. Mas o que Gary realmente viu? A única coisa que ele conseguiu baixar parcialmente foi aquela suposta foto de uma nave em alta resolução. Ele descreveu a imagem como algo extraordinário. Uma estrutura metálica, enorme, pairando sobre a atmosfera terrestre. Algo impossível de ser confundido com satélites ou aviões. Mas essa imagem nunca foi publicada. Nenhum arquivo foi recuperado. A única prova era sua palavra. Ainda assim, sua confissão acendeu a faísca em uma multidão de teóricos da conspiração. Afinal, era tudo o que eles precisavam. Um hacker real, dizendo que o governo escondia naves e contatos com seres extraterrestres. Foi aí que nasceu uma das lendas mais duradouras da internet. O homem que hackeou a NASA e descobriu a verdade. Capítulo 8. O veredito. O caso se arrastou por anos. Durante todo o processo, Gary sofreu também com problemas pessoais. Ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger, uma forma de autismo que afeta a comunicação social. Para seus defensores, isso explicava a obsessão quase paranoica pela busca de respostas. Depois de uma década de disputas, o governo britânico decidiu não extraditar Gary McKinnon. A justificativa oficial foi baseada em direitos humanos e na frágil saúde mental dele. Gary escapou das garras da justiça americana, mas nunca mais pôde viver uma vida comum. Capítulo 9. E os alienígenas. Mas e sobre as provas? Até hoje, ninguém viu a tal foto. Tudo o que temos são relatos. Relatos de um homem que passou noites invadindo os maiores sistemas do planeta por uma única motivação: descobrir se nós estamos sozinhos. O governo americano negou todas as acusações. A NASA nunca comentou oficialmente, mas o silêncio também alimentou ainda mais as teorias conspiratórias. Gary vive em Londres até hoje, longe dos holofotes. Não ficou rico, não escreveu livros, apenas desapareceu lentamente da mídia.
mas virou lenda entre os caçadores de segredos na internet. Talvez a maior conspiração de todas seja justamente o silêncio. A NASA nunca desmentiu oficialmente o que Gary alegou ter encontrado. E você? Acredita na versão oficial ou prefere acreditar nos olhos de quem viu tudo de dentro?